Olá, bom dia, tudo bom? Como foi combinado ontem, gente, eu vou dar uma revisãozinha aí de ciência para vocês poderem fazer a prova, tá bom? Nós vamos começar com os animais. Gente, lembrando que é do volume 1 as provas, tá bom? Então vocês têm que estudar o volume 1, ok? Os animais. Então, numa floresta, num ambiente que nem esse aqui, a gente encontra vários animais. Eu estou encontrando aqui arara vermelha, borboleta, preguiça, tamanduá, rinoceronte, tartaruga, capivara, entre outros, tucano, entre outros pássaros aqui também, tá bom? Então, a gente, né, consegue imaginar uma floresta que tem bastante animais. Mas esses animais têm suas características próprias, né? Então é isso que a gente vai agora recordar, tá bom? Bom, o modo de vida dos animais, né? Primeiro a gente vai. Todo animal tem um habitat. Ou seja, o que é habitat? É o lugar onde o animal, né? O bicho, ele tem a sua moradia, né? E cada bicho tem sua moradia própria, né? Para que serve o habitat? Para proteger ele, né? Do sol, do frio, da chuva e de predadores, tá bom? Esses animais, gente, eles são como nós, tá? Como assim? Nasce, cresce, reproduz e morre, tá bom? Cada animal apresenta uma característica única, eu cheguei a falar, e está adaptado ao ambiente que vive, tá? Por exemplo, uma baleia não consegue viver na terra, né? Então ela tem um habitat dela que é o mar, né? A girafa, ela também tem, ela não vai conseguir viver no mar, então ela é terrestre, né? Então a gente tem que adequar direitinho como cada animal pra gente saber o tipo de ambiente que ele vive, tá? O habitat, já tinha falado, né? É o ambiente onde ele encontra mais alimentos, onde protege ele, né? Ele tem como uma proteção. E esse lugar é chamado de habitat, tá? O habitat de muitas corujas, como a corujão martelo, são as árvores, tá? É mais adequada para ela viver, né? E o da coruja buraqueira, né? Ela é no buraco, ela faz um buraco e vive naquele buraco, tá bom? Então o habitat tá explicadinho aí. Além, né, desses animais que eu acabei de falar, existem animais que vivem em árvores, tá? Como o bicho preguiça, as serpentes, os insetos e várias espécies aí, né, de macacos e aves que vivem em árvores, tá? Eles compartilham o mesmo habitat, tá bom? E no solo, que outros animais, além da coruja buraqueira, compartilham esse habitat. Aí nós vamos observar aqui, ó, observar os animais que eu já tinha falado, né? Eles vivem no solo e assim nós temos aqui, ó, vários animais. Nós temos três aqui, ó, a tartaruga marinha. A gente dá pra ver que ela é marinha, gente, por causa dessas duas patinhas dela aqui, que é que nem nadadeira, tá? O habitat do boto cor-de-rosa é o rio, tartaruga marinha no mar, o boto cor-de-rosa no rio, e o sapo aqui, eles habitam em água doce e o solo. Eles vivem na água e vivem também no solo. Tia, então eu posso colocar o sapo como habitat na água, habitat também terrestre? Sim, tá bom? Nós, seres humanos, o que nós somos? Né? Em que habitat nós vivemos? Nós vivemos o quê? Em casas construídas por nós, no nosso planeta Terra. Nós somos animais o quê? Terrestres, né? Nós não somos animais aquáticos, não vivemos no rio. Nós podemos nadar, mas não respirar e viver dentro da água, né? Mas nosso habitat é terrestre, nós moramos em casas. Esse é o nosso habitat, tá? Então vamos lá. Aí, nós temos os animais, nós dividimos ele como uma locomoção.
Tem animais que andam, tem animais que nadam, tem animais que correm, que saltam, voam e rastejam, tá? Então eu vou dar um exemplo de cada um aí para você, tá? Os peixes nadam, né? O cervo do Pantanal, ele anda, caminha, né? O sapo pula, né? Ou seja, saltam, tá? Saltam. A ave, qualquer ave aí, voa. Não, qualquer um não, porque a galinha é ave, ela não voa, né? Ela pula de um puleiro, bate as asas, mas ela não chega a voar em lugares mais longes. A serpente, ela rasteja e as pessoas andam, né? Então, nós temos vários exemplos aí, tá bom? Da locomoção. Aí nós vamos falar um pouquinho da alimentação. Nós temos aqui na alimentação, né? Cada animal tem uma alimentação diferente, um modo diferente de alimentar do outro. Ninguém só come carne, ninguém só come verdura, né? Então vamos lá. Os herbívoros. Herbívoros, lembra dos dinossauros? São animais que se alimentam de vegetal, folhas, frutas, tá bom? Herbívoros. Os carnívoros são os animais que se alimentam de carne. Deixa eu falar aqui um exemplo para vocês de herbívoro. A vaca, a maritaca, né? Então são animais aqui, herbívoros. Os carnívoros, que são animais que comem carne, nós temos como exemplo a ariranha, esses são exemplos aqui do livro, tá? O tubarão, nós também temos a onça, né? O tigre, né? Que eu sei que come carne, né? Então tem outros exemplos também. E aí nós temos os animais onívoros. Quais são os animais onívoros? Eles comem tanto carne quanto vegetal. Eles sobrevivem das duas coisas. Eles comem carne e comem os vegetais também, né? Então nós temos ali o exemplo aí do lobo-guará. O lobo-guará, eles comem carne e comem vegetal. E nós temos a galinha, tá? A galinha, ela cisca, né? Então ela come qualquer coisa que tiver assim no quintal, né? E come vegetal também. A galinha de granja, que geralmente ela come geralmente a ração que eles dão, né? Então eu acho assim que é de vegetal também essa ração que elas comem, não é de animal. Mas ela no terreiro solto, ela também é onívoro, tá? Aí, e nós seres humanos? O que nós somos? Onívoros, né? A gente come carne e come vegetal. Nós seres humanos também. Mas nós somos animais? Somos. Animais racionais, que nós pensamos, né? Que nós agimos, né? Que nós temos atitude para alguma coisa. Então, nós raciocinamos, nós conseguimos sobreviver fazendo cozinhando, né? Andando, construindo coisas. Então, nós somos racionais. Mas nós não deixamos de ser animais, tá bom? Nós somos onívoros, tá? A comida mais usada na nossa seres humanos é o trigo, o arroz, o feijão, o milho, né? Geralmente é consumido. E nós também comemos carne, carne de boi, carne de ave e carne de porco, né? A gente come esse tipo de carne e de frango, né? Também, tá bom? Então, alimentação nós já falamos. E aí nós vamos, né? Aqui nós temos atividades. Nós vamos agora falar um pouquinho da reprodução, tá? De como eles reproduzem. Os animais têm a capacidade de se reproduzirem, organizando seres semelhantes a eles, né? Homem com mulher, leão com leoa, né? O tigre com a tigresa e assim vai, com o seu feminino, né? No caso. É necessário encontrar um macho e uma fêmea para poder se reproduzir, tá? E nós temos aí animais que são chamados vivíparos, né? Vivíparos, os animais que eles nascem do corpo da mãe. A mãe gera certos, né, meses ou dias na barriga, no caso é meses, né? Na barriga, a criança gera e aí nasce, ele é considerado como
né, como um mamífero, tá? E são animais vivíparos, é considerado como os mamíferos, eles mamam, eles nascem, não nascem de ovos, eles nascem do corpo da mãe, tá bom? Então, os mamíferos são os animais o quê? Que mamam, tá bom? Nós temos como exemplo aí o ser humano, nós temos o golfinho e a baleia, que são animais marítimos, mas que são mamíferos. Nós temos o cachorro, o gato, né, o boizinho, a vaca. E nós temos também, né, outros animais que se desenvolvem dentro do ovo. Eles são chamados de ovíparos. A galinha, a tartaruga, o sapo, o lambari, borboleta, o pinguim são exemplos de animais ovíparos. Vivíparos são os mamíferos que nascem da barriga da mãe. Os ovíparos são os animais que nascem de ovos, tá? Botou o ovo, e aí ele, né, gerou dentro do ovo, fora do corpo da mãe, né? A mãe aquece e aí eles nascem. E nós temos também é uma palavra um pouquinho difícil, tá? Ovovivíparos. O ovovivíparos, eles nascem dos ovos. Mas o que que acontece? É que eu expliquei na sala. O que que acontece? Eles ficam no ovo, mas dentro da barriga da mãe, tá? Eles são gerados também dentro de um ovo e automaticamente eles estão dentro da barriga da mãe. Esses animais são chamados de ovivíparos, né? Alguns exemplos é o tubarão, a serpente, são considerados como vivíparos, tá? Eles são protegidos dentro do corpo da mãe até o nascimento. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento, né? A gente tem aqui o exemplo do desenvolvimento do sabiá laranjeira, tá? Do sabiá laranjeira. O corpo do outro animal também passa por transformações. Nós temos a metamorfose, que geralmente a borboleta ela sofre a metamorfose. Como assim? Ela nasce do ovinho, depois ela vira uma largatinha. Essa largatinha vai pousar em alguma árvore, ela vai se formar um casulo e dentro desse casulo vai sair uma borboleta. Então ela sofre uma metamorfose. Ela é ovo, largata e borboleta, tá? A mesma coisa acontece com o sapo. O sapo também sofre metamorfose, tá? Então, o que que acontece? O sapo, ele tem ovinhos, ele bota os ovinhos dentro da água, tá? Esse ovinho, ele vai se transformando em girino. É tipo um peixinho pretinho, tá? E dali pra frente, o que que vai acontecendo com ele? Ele vai, né, crescendo, mudando de cor, as nadadeiras, né, somem, começa a ter os bracinhos, as patinhas de trás e as patinhas dianteiras, né? E olha só, vai sumindo, ó, ele é bem pequenininho, ó, aí vai sumindo some esse rabinho aqui que ele tem, que o girininho tem, e vai se transformando num sapo adulto. Então, os únicos animais que sofrem metamorfose é o sapo e a borboleta, tá bom? Eu acho que isso aí pra vocês tá muito tranquilo, tá? Muito tranquilo mesmo. Agora vem os animais vertebrados e invertebrados. Animais vertebrados são os animais que possuem ossos, tá? E os animais invertebrados são os animais que não possuem osso no corpo, tá? Que não possuem a coluna vertebral. E os vertebrados têm a coluna vertebral, tá? Isso aí eu acho que tá bem explicadinho. Então, todo animalzinho que a gente pega e sente do ossinho dele, igual você passa a mão no cachorro, no gatinho, a gente já sente que ele é um animal o quê? Vertebrados, né? Geralmente são animais maiores, né? Os que não possuem ossos, geralmente são animais mais mole e a maioria dos insetos, tá? Então, nós temos aqui a borboleta, que é um animal invertebrado, não tem osso. Aí nós podemos ter também a joaninha, a abelha, que não tem ossos, tá? E aí nós temos animais que têm ossos. Cachorro, gato, aves, tá?
os tipos de aves, a onça, o tigre, leão, girafa, zebra, os animais maiores. Para não ter erro, a gente coloca esses animais maiores, tá bom? Então, nessa questão também dos animais vertebrados e invertebrados, né, não tem dúvida. Só que nós temos o quê? Nos animais vertebrados, que têm ossos, a gente costuma classificar eles, dar uma classificação como os peixes, tá? Que possuem escamas, né? Eles são considerados peixes. Nós temos aí também os anfíbios, tá? Os anfíbios, a maioria nasce por metamorfose, né? Eles nascem na água doce e quando adultos eles possuem o corpo mais molhado e gelado, tá? Pele úmida e lisa, saltam ou andam, se locomovem geralmente saltando e andando, tá? E os répteis? Os répteis, gente, lembra da lagartixa? A lagartixa que a gente tem na parede, o largato, né? A serpente, crocodilo, jabuti, tartaruga, tá? Todos esses são répteis, ok? Geralmente tem o quê? O casco duro, a pele dura, tá? Revestidos de escamas ou placas, tá bom? Agora a tartaruga tem um casco duro, então ela é um réptil. Nós temos as aves que geralmente têm o corpo coberto de penas e botam ovos. As aves, não é difícil a gente saber a classificação das aves, né? Pintinho, galinha, urubu, gaivota, gavião, todos são aves, tá bom? E nós temos também os anfíbios, já falei, os répteis, as aves, os peixes, e nós temos os mamíferos, também é uma qualidade aí, né, dos vertebrados. Nós temos aqui como exemplo, nós seres humanos, né, os mamíferos podem ser herbívoros, carnívoros ou onívoros, tá, desses todos. Eles podem ser também aquáticos, eles podem voar, tá bom? Os animais invertebrados, ela não tem uma caracterização própria, né? Elas são de pele mais rígida, não tem pele, não tem osso, tá? Esses são os invertebrados. E aí, nós temos aqui também alguma coisa sobre animais, né, ameaçados de extinção, né? Quando eu falo assim, aquele animal está extinto, é porque ele não existe mais, tá bom? Os animais que não existem mais, que já estão extintos, eu vou dar o exemplo do mamute e do dodô, tá? Que tá aqui nessa página aqui, ó, na página 24, tá bom? Esse e o dodô, tá bom? O mamute e o dodô. Olha o dodô, o mamute. O mamute geralmente é aquele personagem da Era do Gelo, né? Eles são animais que já estão extintos, tá? E nós temos os animais que são ameaçados de extinção, ou seja, ele corre o risco de sumir do planeta, mas ainda não sumiu. Ele está ameaçado. A arara vermelha, a arara azul, o lobo-guará, né? A tartaruga marinha, são exemplos aí que a gente tem de animais aí, né, que estão ameaçados de extinção. Os que estão extintos, tá? Que a gente tem certeza mesmo, é o mamute e o dodô, tá bom? Tá, ok. Aí nós vamos passar aqui para a classificação dos seres vivos, tá? Eu queria falar para vocês o que é a biodiversidade, que são a qualidade, né? Ou seja, o que existe no planeta de diferente, a classificação das plantas, dos animais, dos seres vivos, isso é uma biodiversidade, tá bom? Aí nós vamos entrar nas bactérias,
vírus, bactérias e protozoários, né? São chamados assim pois são seres bem pequenos, tá? Eles são tão pequenos que a gente não consegue, né, ver eles o quê? A olho nu. A gente precisa o quê? De um microscópio, né? O microscópio é um aparelhinho que a gente usa, igual esse aqui, ó, para poder ver algumas células, alguns vírus, bactérias, protozoários, tá bom? Os micro-organismos podem ser encontrados em diversos ambientes, no solo, na água, no ar, nos alimentos, no corpo de outros seres vivos. O vírus é um, o coronavírus é um, né? É um vírus que o que ele faz? Ele se multiplica dentro da pessoa, tá bom? Então, nós vamos começar com vírus mesmo. São micro-organismos que infectam os seres vivos para sobreviver e reproduzir. Por isso, eles são chamados de parasitas, tá bom? Eles podem causar muitas doenças em animais, plantas, na gente também. O vírus, exemplo de doenças que é causada por vírus: a gripe, o sarampo, a dengue, por exemplo, são causados por vírus, tá bom? As bactérias. As bactérias são micro-organismos com estrutura muito simples. Podem apresentar diferentes formatos e são encontrados em todo lugar, inclusive também no nosso corpo. Algumas bactérias podem causar doenças nos seres vivos, como infecções alimentares, tuberculose e cólera, tá? São algumas doenças que a bactéria pode causar, tá? Mas tem muitas bactérias que não prejudicam as pessoas. Elas colaboram para a nossa saúde, tá? Existe sim bactérias que ajudam na nossa saúde, tá? A que vive no nosso intestino, por exemplo, auxilia no processo da digestão dos alimentos. Olha só, uma coisa que a gente não sabia. Já ensinei, né? Mas que a gente está recordando. Os protozoários, gente, são seres que apresentam estrutura mais organizada que a das bactérias. A maioria deles consegue se locomover, podendo viver livremente no ambiente ou dentro do outro ser vivo. Então, ele vive livremente aí, né? O protozoário. Muitos protozoários são causadores de doenças, então a gente também tem que tomar cuidado, tá? Como a malária, que foi uma doença também que foi bem brava mesmo, a doença de Chagas e a toxoplasmose, tá bom? São alguns tipos de doença. Então, tranquilo, né? Então, nós temos aqui, ó, vários jeitos da gente evitar esses tipos de doença, protozoário, vírus, bactérias. Primeiro, lavar a mão com água e sabão, ter alimentação saudável, lavar a mão após ir ao banheiro, cobrir o nariz e a boca na hora de tossir. Nós aprendemos tudo isso esse ano, né? Mais do que nunca, né, gente? Cozinhar alimentos bem cozidos, né? Para poder eliminar qualquer tipo de bactéria. E o principal tudo, manter a carteira de vacinação o quê? Em dia, porque as vacinas nos protegem desses tipos de doença, tá bom? Então vamos lá. Algas e fungos, para poder terminar aí, algas e fungos, né? As algas, elas realizam fotossíntese, ou seja, produzem o seu próprio alimento, tá? Elas desempenham um papel muito importante para a vida na Terra, pois é responsável pela maior parte da produção de oxigênio. Quem diria, né? E nos outros seres vivos para a gente respirar, tá? Há uma grande variedade de fungos ao nosso redor. Alguns são mais fáceis de ser observados ao microscópio, como as leveduras utilizadas na fabricação de pães. Então, aquele gostinho, né, de um pouquinho do fermento, assim, é feito com os fungos, tá? E também da produção de remédios. Aí nós temos aqui, ó, os tipos de fungo, ó. Aqui é um morango e esse morango tá podre. Ah, tia, então esse podre aqui é os fungos? É causado pelos fungos, tá? Depois nós temos aqui, ó, o cogumelo, tá?
Existe cogumelo que é comestível e cogumelo que não é comestível, mas todos dois são fungos, tá bom? Então, tem cogumelos que é venenoso, a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode achar qualquer cogumelo na rua e comer, não, tá? Porque a maioria são venenosos. E nós temos também, aqui no ser humano, ó, uma ferida, uma pele, um ardido que dá, causada aqui, principalmente nos lugares mais apertados, que não ventila muito do nosso corpo. Então, no meio dos nossos dedos, né, do pé, se você não enxugar bem, ali fica fungos e aí pode o quê? Né, criar essa coisa horrível que é a micose, né, que é chamada de micose, tá bom? A nossa revisão é isso aí, tá bom? Foi um pouquinho comprida, mas dá pra gente tirar uma dúvida aí na hora da prova, ok? Então, vamos lá para nossa próxima matéria, então.